Olá, companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje e que tenhamos a vontade de estarmos acessando o que trazemos de melhor, de pensamentos e sentimentos, para assim melhor vivermos. Eu me chamo Geise, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e estaremos no dia de hoje a refletir todos juntos sobre o Evangelho do Cristo. Como página de preparo, escolhemos trazer a obra Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 104, intitulada Existimos. E logo de início, o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, nos traz uma frase conhecida que diz assim: Vim para que tenhas vida e vida em abundância. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes de inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Que a gente possa então elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo e dizermos assim: graças a Deus, graças a Jesus, obrigada, Senhor, pela possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome para compreender os Teus ensinamentos através da doutrina dos Espíritos, doutrina essa que nos consola porque nos esclarece. Estamos convencidos, ó Mestre, de que será através dos Teus ensinamentos que retornaremos às leis, e é vivenciando essas leis que retornaremos ao Pai. Fique conosco, querido Mestre, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa compreender os seus ensinamentos, não só no campo do intelecto, mas também no campo das emoções. Graças a Deus. Então, meus companheiros, cabe a refletirmos no dia de hoje o encontro de Jesus com Nicodemos, através da belíssima obra Boa Nova de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, então, vai narrar por trás dos bastidores como é que ocorreu esse encontro de Jesus com Nicodemos. Como, por exemplo, ficamos sabendo através dessa obra que o encontro não ocorreu só entre eles dois. Estavam lá presentes também, nessa noite desse encontro, Tiago e André. Nicodemos, então, um fariseu notável pelo coração bem formado e pela sua inteligência. Ele estava totalmente seduzido pela doutrina salvadora de Jesus. Ele quis ir ao encontro de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus porque ele queria saber sobre o reino, queria saber sobre essa doutrina salvadora.
Aqui vamos fazer então uma pequenina pausa da obra Boa Nova e vamos compreender o que vem a ser essa doutrina salvadora, que é a proposta dos ensinamentos do Cristo e que vem a ser diferente do salvacionismo religioso. Como doutrina salvadora, compreendemos aquela que vai ocorrer através da conscientização, através do conhecimento, da conscientização. Ela é própria de cada um de nós. Ou seja, por mais que eu ame uma pessoa, eu não posso, através da minha consciência, do meu ampliar de consciência, trabalhar para a libertação dela. Aqui então fica claro nessa doutrina salvadora que a libertação ela é um movimento que ocorre de dentro para fora. É encontrar esse divino que habita dentro de nós e ampliar o nosso estado de consciência e partirmos então para a ação. Daí é individual. Diferente do salvacionismo religioso, que traz uma ideia messiânica. Eu vou entregar para terceiros. E assim eu continuo então entregando aquilo que me cabe para que o outro faça e ele me liberte de algo. Nicodemos então, retornando à obra, ele foi encontrar com o mestre à noite. Foi muito bem recebido, narra Humberto de Campos, e ele então diz para o mestre: eu tenho interpretado sobre as leis durante toda a minha existência e eu quero saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso abrir mão para conhecer sobre o reino de Deus. Jesus então responde a Nicodemos: Nicodemos, não basta que você tenha interpretado durante toda a sua vida as leis. Antes de você ter raciocinado sobre essas leis, você deveria ter sentido sobre os textos. E essa conversa continua e Jesus diz mais: em verdade, Nicodemos, eu reafirmo-te que o homem precisará nascer e renascer para conhecer a luz do reino. Vamos agora sair de novo da obra Boa Nova e vamos lá para o Novo Testamento. O evangelista João, no seu capítulo 3, versículo de 1 a 12, ele traz também uma fala de Jesus a Nicodemos, em que ele diz assim desse encontro: Nicodemos, em verdade, eu te digo que o homem, para entrar no reino de Deus, ele precisará nascer da água e do Espírito. Podemos então compreender, meus companheiros, que nascer da água, a água representa aqui o elemento material da vida, líquido amniótico, reencarnação. Renascer em espírito, renascer em atitudes, deixar o homem velho e dar vazão ao homem novo, ao homem nascido em Cristo, uma renovação de atitudes. Retornando então à obra Boa Nova, Nicodemos estava tendo ali muitas informações e ele não estava sabendo fazer com toda aquela informação, né? E ele então pergunta ao mestre: mas como isso é possível? E Jesus então responde a Nicodemos: és mestre em Israel e ignora essas coisas. Tu ensinas e apesar disto não aceitas o nosso testemunho. Aqui vamos novamente sair de Boa Nova e vamos para o encontro de Jesus com Pilatos no Novo Testamento. Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é deste mundo e que ele nasceu neste mundo para nos trazer o testemunho da verdade, mas que somente aquele que vivesse na verdade conseguiria ouvir a sua voz. Retornando então
A obra Boa Nova e a conversa entre eles continua e Jesus então diz a Nicodemos: seria loucura destinar alimento apropriado a um velho para o organismo frágil de uma criança. E vamos compreender essa fala de Jesus para Nicodemos. Ora, se pegarmos uma criança do jardim de infância e aplicarmos nela uma prova do vestibular, ela não conseguirá fazer. Ela não tem elementos necessários para poder responder a sequer uma questão. Então vamos agora imaginar que o nosso planeta Terra é uma grande escola e todos nós estamos matriculados nessa escola. Entretanto, cada um de nós encontra-se em séries diferentes, em estágios diferentes. Mas como é que somos aferidos e como é que vamos saber qual estágio nós estamos? Tudo ocorre com base nas nossas experiências, como nós percebemos, como nós sentimos e como nós agimos. Ora, estando convencidos que passamos o bastão para nós mesmos, sabemos então que trazemos em nossa bagagem de vidas pretéritas experiências e estamos a cada dia nessa oportunidade reencarnatória adquirindo novas experiências. Assim, ampliando as potências da alma, nós vamos então compreendendo, percebendo, sentindo e agindo com base naquilo que estamos vivenciando a cada dia e a cada momento. Hoje, todos nós estamos vivendo uma realidade que é nova. Podemos dizer que vem a ser nova para todo o planeta, porque a pandemia é uma pandemia mundial. Então, estamos vivendo agora realidades que não estamos acostumados. Mais do que nunca, as experiências que nós estamos trazendo se fazem necessárias nesse momento para que a gente possa estar passando por esse turbilhão de questões e que a gente possa passar da nossa melhor forma. O sentimento de perda dos mais variados lutos se faz presente na vida de todos nós. E como cada um estamos conseguindo lidar com esses sentimentos, isso é específico de cada pessoa. Cada um a seu tempo, a seu modo, com base nas aquisições que está trazendo e que estão adquirindo, vão estar trabalhando no campo das emoções e ressignificando então histórias. Mais do que nunca, se faz presente a oportunidade e a possibilidade de renascermos em atitudes. Podemos então, com base nesse quadro atual, refletirmos agora. Sabemos qual é o objetivo da encarnação, que é o progresso. Mas qual o objetivo de cada um de nós nesse momento, com base na experiência que estamos adquirindo agora, nesse quadro dessa pandemia que nos assola? Qual será a parte que nos cabe e a parte que a gente quer realizar e fazer? Uma vez que a gente aprenda a vivenciar essas leis. Nicodemos, ele havia interpretado e não vivenciado. Uma vez que a gente aprenda a vivenciar sobre as leis, nós vamos expandir, ampliar cada vez mais as nossas potências da alma. As potências da alma são recursos internos que nós trazemos para que a gente possa, através do amor, do perdão e do trabalho, ampliarmos, aumentarmos a nossa resiliência, o nosso jogo de cintura e assim melhor vivermos. Jesus
Jesus é o caminho. E o caminho, meus companheiros, é a lei. Jesus é a verdade. A verdade é sentir a lei. Jesus traz a ética da empatia. E o tempo todo ele nos traz exemplos maravilhosos sobre a sua ética. Por exemplo, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, ele disse: não adianta que tenha interpretado sobre as leis, você deveria antes disso ter sentido sobre os textos. A ética da empatia é: faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Jesus também é a vida. A vida é estar uno com o Pai. Eu e o Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Meus companheiros, o campo da teoria, da interpretação e do conceito é totalmente diferente de se ter consciência. As sobrecargas que nós sentimos refletem uma fé enfraquecida. Estamos então matriculados na escola da vida e estamos passando agora por uma grande provação. Mas se estamos convencidos que o nosso Pai é de amor, de justiça e de bondade, se existe o convencimento desse Pai, Abá, Papai, carinhosamente chamada pelo nosso Mestre, Jesus, o Cristo, nosso irmão mais velho, sabemos então que nada está sob descontrole e que nós trazemos então experiências e conhecimentos para passarmos por essas provas. Para isso, trazer a paz, a serenidade, a esperança e a fé que a doutrina espírita nos propõe, que é a fé raciocinada, associando tudo isso à resignação ativa. Por que a palavra ativa faz diferença? Porque cada um de nós temos que ter atitude e temos que realizar uma ação. Essa é a parte que nos cabe na obra do Criador. Fazermos então a nossa parte e entregarmos para Deus a parte que compete ao nosso Pai. Quando finalizou a conversa de Jesus com Nicodemos, uma outra conversa, uma outra ótima conversa deu início e que então eu imagino que Tiago e André tiveram ali oportunidades maravilhosas. E Jesus falou as emoções de Tiago e André há 2020 anos atrás e vai falar as nossas emoções nesse momento. Eu vou ler então o que Humberto de Campos traz sobre esse relato, que eu penso ser importante para os dias de hoje. Então, Jesus disse a Tiago e a André: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba, porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus. Aqui fica bem claro o ciclo de mortes e renascimentos, o ciclo de necessidade que todos nós estamos inseridos e passamos. Jesus é o caminho que conduz à verdade. A verdade é a vida. Uma vez que compreendemos a verdade, vivenciamos a plenitude do ser. Transcendemos do estado de separatividade
e atingimos a percepção da unidade, da totalidade. A grande questão não é mais conceituá-la, e sim vivenciá-la. Utilizar o livre-arbítrio com responsabilidade. Utilizar essa oportunidade reencarnatória que estamos tendo para agirmos de forma assertiva, renascendo a cada dia, a cada dor, a cada possibilidade, adquirindo assim novas experiências. Podemos utilizar os erros cometidos no dia de ontem, adquirirmos novas experiências e não mais repetirmos esses erros, partirmos de um outro patamar, um outro ponto de vista, agora trazendo a ética da empatia junto de nós, trazendo a marca do Cristo, que é a renúncia do ego. Jesus disse a Nicodemos: antes de ter interpretado, deveria ter sentido sobre os textos. Ali fica bem implícito que o que faz falta na vida de todos nós é sairmos do papel de interpretar e vivenciarmos. Vivencie a lei. Qual lei? A lei de justiça, de amor e de caridade. E Francisco de Assis, então, nos ensina, através de sua oração, como a gente pode aprender a desenvolver esse amor verdadeiro, esse amor fraternal, já que o objetivo é a grande família universal. Não cabe mais o amor apego, o amor em sua essência. Diz assim: ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, a ofensa, o perdão, a discórdia, a união, a dúvida, a fé, o erro, que eu leve a verdade, o desespero, a esperança, a tristeza, a alegria, as trevas, a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo em homem velho que renasce homem novo, homem em Cristo. Estarmos convencidos que viemos através do amor do Pai e compreendermos que será através do amor que retornaremos ao Pai, isso é de fundamental importância. Nicodemos foi à noite procurar o Mestre. Podemos dizer que ele foi buscar o idealismo de Jesus à noite, os ideais de Jesus, porque durante o dia podemos então imaginar que seja o plano do concreto, do utilitarismo do homem, aquele que leva as paixões mal conduzidas, as ilusões, levando então ao excesso das preocupações. Há 2020 anos atrás, Jesus disse: tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Narra o evangelista João em seu capítulo 16, versículo de 12 a 14. Para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, Kardec traz para a gente que o homem hoje tem maturidade para compreender as causas de suas aflições. Então, há 2020 anos atrás não conseguimos, mas hoje nós temos condição de compreendermos as causas das aflições e que isso irá ocorrer através da voz
dos espíritos. Nicodemos, fariseu notável, foi ao encontro de Jesus à noite e estava disposto a abrir mão do que fosse necessário para conhecer o reino de Deus. Hoje, neste momento atual, nós estamos dispostos a abrir mão do quê? Para conhecermos o reino da luz, da paz, da alegria, das bem-aventuranças. Estamos hoje conectados com o idealismo de Jesus ou com o utilitarismo dos homens? Durante as reflexões desse estudo, uma música ficou em minha mente, uma música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. E a letra dessa música diz assim: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete nas estações. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vem só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados a mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida. Estamos hoje, através do encontro de Jesus com Nicodemos, falando sobre a reencarnação. E essa música, então, me conectou com esse processo, esse ciclo de mortes e renascimentos. Com base no que estudamos na doutrina dos espíritos, podemos então fazer assim com a letra dessa música. Todos os dias é um vai e vem. Espíritos encarnam e outros desencarnam. A vida se repete nas estações. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tem gente que chega para ficar, quer cumprir com a sua parte na obra da criação. Tem gente que vai para nunca mais, não precisa mais retornar, mas quer vir para ajudar, por missão, retorna. Tem gente que vem e quer voltar, aquele mau servo que enterrou o seu único talento por medo, por não querer sair da sua zona de conforto. Tem gente que vai e quer ficar porque está preso ao apego, fica preso aqui. Tem gente que veio só olhar, só tá a passeio. Tem gente a sorrir e a chorar, momentos de felicidade e tristeza, viver a vida a cada dia e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida, ciclo de mortes e renascimentos. A hora do encontro é também a despedida. Reencontramos com entes queridos que deixamos quando reencarnamos, mas quando partimos também para a pátria espiritual, nós também deixamos entes queridos aqui. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar, é a vida. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E agora teremos a prece e a fluidificação das águas. Muito obrigada a todos. Caros irmãos, estamos aqui ao final de mais um encontro para agradecer a Deus, nosso Pai, que com sua infinita bondade, com seu infinito amor, nos envolve em vibrações celestiais, nos proporciona um clima agradável, um lar amoroso, onde os laços estão sendo fortalecidos e onde o amor, que ainda não existe, assim é chamado,
a se fortalecer. Ah, Senhor, te agradecemos por esse dia, pela vida, por despertarmos ainda encarnados na oportunidade do aprendizado. E te pedimos que envolvam todos os lares, todos aqueles que aqui estão presentes, aqueles que estão conectados a nós em pensamento, que essas vibrações amorosas possam inundar o nosso lar e também se expandir para os lares que estão ao nosso redor. Que essas vibrações cheguem até aqueles companheiros que estão no desamparo das ruas, nos abrigos, em seus lares, passando por restrições materiais, por algum problema físico. Envolve, Senhor, com teu amor aqueles companheiros que estão à frente de serviços que tratam de nós, que cuidam de nós, nos hospitais, nos postos de saúde, a segurança, a alimentação, transporte, a limpeza, tantos irmãos que estão neste momento atuando firmemente para que possamos estar bem, para que possamos ter segurança, conforto e saúde. Pedimos pelos nossos governantes, por todos aqueles líderes de todo o nosso planeta que possuem em suas mãos as ferramentas necessárias para nos ajudar nesse momento da pandemia. Pelos corações aflitos, por aqueles que estão à frente das alegrias, para que não pereçam, para que se fortaleçam. Que a esperança, Senhor, possa estar à frente dos nossos planos maiores. E nesse instante, nós te pedimos também para que possa os bons espíritos fluidificarem as nossas águas, o nosso ambiente, enchendo-se neste momento de muita luz. Acalma, Senhor, o nosso coração. Nós, neste momento, agradecemos, nos conectando a Francisco de Assis em uma mensagem que mostra a simplicidade, que mostra a importância do amor nesse momento que estamos passando. Ah, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Desejamos a todos muita paz. Fiquem com Deus. Que assim seja.